E aí galera, tudo bem com vocês? Dr. Gabriel aqui de novo, sou médico, estou fazendo 365 vídeos contra a depressão e ansiedade. Ano passado eu perdi 3 amigos por depressão e prometi que esse ano eu não perderia mais ninguém sem lutar. Então segue o nosso canal, dá um gostei, que eu estou te esperando nos meus vídeos. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional, vou dar uma pincelada rápida. Existe muito charlatanismo em relação à inteligência emocional, as pessoas falam muita besteira, mas existe um certo ponto que eu concordo nesse discurso de inteligência emocional. Todas as vezes que você perceber que você está com raiva ou que você está muito para baixo, muito depressivo, e não é a doença em si, é aquela tristeza que veio do nada, ou você está se sentindo muito ruim, ou qualquer outra coisa nesse sentido, façam o seguinte: se pergunte por que eu estou pensando isso. Então, primeiro passo, identifique o porquê que você está pensando aquilo. Por que eu estou pensando isso, cara? Não faz muito sentido eu estar pensando isso, não, porque, cara, eu sou uma pessoa que não sou assim. Ou eu sou uma pessoa que fico assim de vez em quando. Qual que é o gatilho? O que está gerando esse sentimento que eu estou sentindo? Então, assim, identifique bem qual que é o gatilho. Muitas vezes o seu gatilho está relacionado com coisas que você ainda não viu na psicologia. Às vezes você nunca vai ter oportunidade de entender 100%. Mas às vezes alguma coisa que você não lembra da sua infância, alguma coisa que você não lembra que você foi traumatizado, você foi denegrido, e você está travado naquela área. Você não consegue destravar, você não consegue perder aquele trauma, sabe, para poder seguir em frente. Então, todas as vezes que acontece uma situação semelhante, então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, pessoas que não conseguem falar em público porque elas se sentem extremamente nervosas. Uma das motivos, cara, muitas vezes lá atrás aconteceu alguma coisa que te deixou um pouco nervoso, com agorafobia, medo do público, medo de ficar em público, medo de falar em público. E o que eu te aconselharia é ler alguns livros e fazer terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Fazer exercício e ir perdendo esses medos aos poucos, começar falando para um grupo de amigos e ir aumentando, e treinando, que você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Identifique qual que é o sentimento, tente resolvê-lo. E não só isso, entenda o porquê que você está sentindo aquilo. E entenda que muitas vezes nem faz sentido você tá sentindo aquilo. Entendeu? Porque é o seguinte, às vezes você sente uma coisa ruim e tal, faz um impulso. Você sente uma coisa ruim quando você está conversando com alguma pessoa e você no impulso sai dali e fica em maus lençóis. Você não faz o que você se propôs a fazer porque você ficou um pouco com raiva. Entenda primeiro, né, que você está com raiva. Depois, por que eu estou com raiva? Entenda que isso é irracional. Não tem o porquê você estar com raiva. Eu sei que é muito ruim quando você fala para você mesmo. Eu já fiz isso comigo várias vezes, comigo mesmo. Você fala para você mesmo assim: cara, não faz sentido eu estar com raiva nesse momento. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho entendido cada vez mais o porquê que eu sou impossível, porquê que eu tenho raiva do nada e tudo mais. Nunca chegou a prejudicar ninguém, mas no meu coração eu sentia uma ansiedade, uma raiva. E o que está me ajudando a ter inteligência emocional? Faço exercício de terapia cognitivo-comportamental, mas ter inteligência de falar assim: tá, mas o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou incomodado? Eu estava até conversando com a minha esposa isso agora, a gente tem um costume de estar incomodado, mas não dar vazão àquele sentimento de incômodo. Então você está incomodado, mas você não dá muita vazão para aquele sentimento. Você, tipo assim, vai vivendo, você está percebendo que tem alguma coisa te incomodando, mas você está levando. Não leve. Quando alguma coisa te incomodar de forma importante, pare e pensa: peraí, por que eu estou incomodado? O que está acontecendo comigo? Eu estou com raiva? Peraí, por que eu estou com raiva? Se você não conseguir saber o porquê naquela hora, anota num papel.
a situação era isso, isso e isso, uma pessoa me falou isso, isso e aquilo, e eu fiquei com raiva. Por quê? E depois você vai buscando respostas, né? E aí, depois de você entender que você está com raiva, entender que você tem que saber o porquê, né? Isso não é mais logoterapia, não é mais TCC, aí começa a inteligência emocional. Cara, mesmo eu estando assim, eu vou falar para mim mesmo, tá bom, então vamos deixar de ter raiva, vamos parar, porque isso não tem sentido nenhum. Pense em coisas que te deixam relaxados, para poder o seu corpo desarmar. Então, assim, a maioria das pessoas, elas não dão vazão aos sentimentos, elas não escutam o que o próprio corpo dela está falando, o que a própria mente dela está falando. Por que eu estou incomodado com alguma situação? Por que eu estou incomodado com isso? Se pergunte. E mude. Pelo seu bem. Se você não quer mudar, tudo bem. Mas se você quiser, anota no papel. Poxa, aconteceu tal coisa. E vai mudando, você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. Beleza? Tem inteligência emocional, vê uns vídeos sobre logoterapia, né? De entender o como, por que aquelas questões que eu falei. Vê o meu vídeo de TCC. Avalia fazer algumas terapias com alguns, pelo menos uns 2, 3 meses de terapia com psicólogo, de terapia cognitivo-comportamental, tá bom? E vá treinando aos poucos. Qual que é o seu problema? Eu fico com raiva, eu nunca entendi, mas eu fico com raiva quando alguma pessoa começa a falar de carro perto de mim, ou quando uma pessoa começa a assoviar perto de mim. Cara, qual que é o sentido disso? Às vezes uma coisa que seu pai, outras vezes que seu pai brigava com você, ele assoviava. E aí você começa a ter isso. Então assim, muitas vezes você não vai ter tempo de ir no psicólogo para resolver isso. Não, cara, eu quero resolver isso antes. Eu até vou no psicólogo, é muito importante, mas eu tô querendo alguma coisa. Seja inteligente emocionalmente, fala, mas peraí, não faz sentido eu ficar com raiva de alguém porque ela tá assoviando. Assoviar é uma coisa normal. Não faz sentido eu ficar com raiva. Entendeu? Então é isso, abraço.